Boa noite, o meu nome é António Carneiro, eu sou internista intensivista e estou aqui hoje em representação do Núcleo de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. É uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna com o apoio da Bayer. Estamos na 6ª edição dos debates em bioética em tempo de pandemia e o nosso objetivo é vivermos experiências pessoais. Os nossos convidados trazem a sua experiência pessoal com as suas reflexões para depois nós podermos, com base nisso, não só refletirmos, como também abrirmos áreas de debate, áreas de discussão, áreas de conversa. Todos podem participar por intermédio do chat e ficaremos gratos se quiserem ser parte deste nosso debate. Hoje a nossa opção foi convidar dois clínicos, duas pessoas que estão na frente com os seus próprios doentes. São dois clínicos, a doutora Helena Bessa, que é médica de família em Espinho, e o doutor Alfredo Martins, que é o médico, é o internista, que trabalha no Hospital da Luz Rábida, portanto, uma médica de medicina geral e familiar e um internista, ambos com doentes de muitas e variadas patologias e com muitas e variadas exigências. Helena, muito boa noite. Olá, doutor Carneiro, boa noite a todos. Bem-vinda. Alfredo, boa noite. Boa noite, António, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, uma saudação especial ao Dr. António Carneiro e ao NEBIO, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, pela excelente iniciativa e, sobretudo, da forma brilhante que tem decorrido até hoje, com intervenções marcantes. Obrigado. São os palestrantes, são os nossos interlocutores e as pessoas que tiveram a amabilidade de estar connosco nesta iniciativa que fazem a diferença, completamente a diferença. Alfredo, tu és um clínico com uma diversidade de doentes extraordinariamente grande e uma data de doentes exigentes. Este período, estes 3 meses que vivemos em regime de restrição de contactos, foi exigente para a tua prática clínica? Foi difícil, eu diria que passamos 2 fases diferentes. Uma primeira fase em que não sabíamos muito bem o que ia acontecer a seguir e houve alguma dificuldade em gerir os doentes, mas uma súbita mudança para aquela fase em que deixamos de ter consultas, em que os doentes deixaram de ter consultas, Deixamos de ter consultas, isso é uma coisa profundamente marcante desta fase, não foi? Sim, é uma coisa muito marcante. Os doentes, de repente, sentiram-se desamparados e alguns desesperados. Esse é um aspecto extraordinariamente importante. Nós ainda não temos, provavelmente, um relato dessa experiência, porque não temos os doentes a falar connosco sobre essa experiência. Temos a visão dos clínicos. Também se viu na medicina geral e familiar esta dimensão, Helena? Sim, nós desde março, no início de março, que as consultas foram todas desmarcadas. Acho que o primeiro caso foi dia 2 de março e, portanto, passado uma semana ou 2, as consultas foram todas desmarcadas. De facto, mas vamos tendo já relatos dos doentes que, de facto, confirmam esse desamparo de que fala o Dr. Alfredo, não é? As pessoas recorriam muito à consulta, nós tínhamos muita consulta, mesmo consulta do próprio dia, tínhamos agendas cheias durante 1 mês, 2 meses, e, portanto, essas pessoas tinham, é uma rotina, digamos assim, ir ao médico, com algumas patologias, algumas programadas, e de repente ficaram sem consultas, e neste ambiente de grande incerteza, não é? Nestas circunstâncias de grande incerteza, o facto de não terem consulta aumentou ainda mais o desconforto, o sofrimento. Isso já é um relato que já tiveste essa percepção relatada na primeira pessoa por parte dos teus doentes?
Sim, sim, porque o contacto foi-se mantendo sempre. Nós usávamos o telefone e já usávamos o e-mail, e desde março que essas passaram a ser as duas formas preferenciais de contacto com os doentes. E todos os dias, todos os dias recebemos e-mails, alguns mais para medicação, mas outros mesmo a manifestar, a colocarem-nos as dúvidas, a falarem-nos do seu sofrimento. Eu posso lhe dizer que as minhas pessoas que ficaram grávidas e que não tinham, mulheres que ficaram grávidas e não tinham planeado ficar e, portanto, tiveram alguma dificuldade de ajustar nessa fase, e o acompanhamento até foi feito muito por e-mail e por telefone. Mulheres que tiveram, uma mulher que teve um aborto espontâneo também, que estava muito feliz por estar grávida, entretanto teve um aborto. Doenças descompensadas, internamentos por outras razões que não a Covid, e, portanto, que depois vamos recebendo ou do próprio doente, ou dos... E o caráter dessa comunicação não presencial mudou? Ao que me dizes, há relatos mais profundos, mais sentidos, ou não? Ou esses contactos foram muito do ponto de vista formal? Preciso de medicação, não preciso de medicação? Não. Há desses, de preciso de medicação e não preciso, mas há aqueles em que as pessoas fazem como fazem na consulta. Algumas são relatórios, estamos a falar dessa situação em que da gravidez não planeada e que não era também muito desejada, digamos assim. Soube disso por um e-mail muito longo em que a pessoa foi-me manifestando, tal como faria na consulta, foi-me manifestando um momento difícil, com medo do que estava a acontecer, não só porque ela também tinha medo por circunstâncias pessoais da gravidez, mas também pelas circunstâncias de todos nós, não é? Neste contexto, como é que é estar grávida neste contexto? Estávamos na fase inicial, não sabíamos ainda se o vírus, como o gripe A, tinha também mais efeitos deletérios na gravidez, portanto, e a revolta, a dor, e alguma alegria também ali. Mas desta vez por escrito, não era habitual tu receberes as coisas por escrito? Desta vez por escrito. A percepção que tens é que essa vivência ou essa experiência que depois se transforma num escrito, num texto narrado por escrito, é mais exigente, é diferente daquilo que seria uma conversa no consultório contigo? Para mim ou para o doente? Para os dois. Eu acho que para o doente seja mais diferente, mas para os dois, tu também a receberes um relato dessa natureza, és capaz de ter surpreendido em relação ao que é hábito, não? Sim, mas tem uma... eu acho que a forma como os doentes me contactaram é muito o que me diriam na consulta. Tem uma vantagem para mim, é que eu preparo-me para a resposta. Porque quando estamos na consulta e alguém nos diz, sabe, doutora Helena, eu acho que eu não sei amar, não é? Qual é a resposta disto, não é? Qual é a melhor resposta para manter esta conversa? Se alguém nos diz isso no e-mail, não é? Preparamos-nos para, portanto, não é mau, é uma forma diferente, mas que pode ser aproveitada. É uma forma diferente. Esse é o grande desafio, não é? Alfredo, tu vivestes isto de forma comparável ou tiveste desafios parecidos com a tua clínica de base hospitalar? De outro teor, mas parecidos. Eu colecionei aqui algumas questões que os doentes colocaram e por exemplo, esta de uma doente com uma pneumonia eosinofílica crónica que tinha recidivado, que estava em redução de dose de tratamento e que me deixou um mail no hospital dizendo: doutor, terminei o tratamento, mas tenho tosse e falta de ar, que faço? Ou o doente que me diz: o laboratório recusa-se a fazer-me o controle de INR, mantenho a dose? Nestes casos, claro, estabeleci contacto telefónico, porque as questões eram diretas, e uma delas tive que haver, porque eu não conseguia dizer se era para manter o tratamento ou não, sem o exame objetivo.
não bastava dizer que ela estava com tosse e tinha falta de ar, porque há muitas causas para tosse e falta de ar, e podia não ter nada a ver com a pneumonia eosinofílica. O que me estás a dizer é que mantivestes oportunidades de consulta presencial durante todo este período, quando considerastes necessário. Excepcionalmente, mas mantive, sim. Porque considero ser impossível, em muitas situações, não o fazer. Com as precauções devidas, como é óbvio, mas mantive consulta presencial. Antes deste período e destas exigências de isolamento, também te tinha acontecido uma situação parecida, portanto, receberes um contacto do doente dando notícia de uma qualquer necessidade clínica? Sim, não com... Por e-mail? Com a premência, sim. Por e-mail ou por contacto telefónico com o hospital e deixando recado nas assistentes. Não com a premência disto, mas os meus doentes têm possibilidades de pedir uma consulta urgente e eu avalio a situação. No fundo, esta situação funcionou da mesma forma, mesmo em situação de contingente. Confinamento. Portanto, o e-mail e o telefone já eram instrumentos da tua prática clínica corrente. Sim, sim. Para ti é a mesma coisa, Helena. A percepção que eu tenho é de que ainda é mais do que na clínica hospitalar. Na clínica da medicina geral e familiar, a medicina familiar tem muito mais peso o e-mail do que na medicina hospitalar, ou é a impressão minha? Eu não sei como é que está a funcionar no hospital, mas nós já tínhamos, todos nós temos o e-mail profissional e, portanto, os utentes tinham e têm acesso a ele, mas com as consultas programadas que nós tínhamos, não é? Consultas de 20 em 20 minutos ou 30 em 30, não havia muita disponibilidade para manter essa via de comunicação aberta. Neste momento, como estamos mais, de facto, a fazer assim, estamos constantemente a receber e-mails neste momento a resolver um leque de situações que eu não imaginava possível. De facto, Imaginavas possível, quer dizer, tu achavas que não eram questões a tratar por e-mail? Sim, sim, se recebia um e-mail, eu marcava logo para tentar falar com as pessoas e eram habitualmente questões mais burocráticas, as pessoas, pequenos apontamentos. Mas como as pessoas agora não estão confinadas e sabem que não têm consulta, claro que têm consulta, é como diz o Dr. Alfredo, se alguém me diz que tem uma situação em que eu sei que tenho que fazer o exame objetivo, não é? Não tenho que vir à consulta. Mas eram pequenos apontamentos. Agora podemos fazer quase as consultas. Claro que há ali uma altura em que é preciso pegar no telefone, que surgem dúvidas, é preciso ouvir a voz. Apesar de tudo, no e-mail não tem. As emoções podem ser expressas, mas nós não estamos a ouvi-las nem a vê-las, não é? E a comunicação não verbal, falta aqui isto tudo. E por telefone também já se consegue avançar um pouco mais. E depois é sempre necessário tomar uma decisão e o telefone é fundamental para tomar uma decisão partilhada, não é? A decisão tem que ser tomada comigo, sou eu e o doente, não é? A equipa, e portanto o telefone aí acaba por ser depois o culminar da conversa. Mas é assim que está a funcionar comigo, assim. Claro. Tocaste aí num ponto, e eu tenho a ideia de que as relações, se calhar a forma como relacionas com os teus doentes não é igual em todos, eles não são todos iguais, e a forma como outros colegas se relacionam com os doentes também não será igual em todos, não é? Naturalmente. Portanto, aqui o grande desafio é como é que se reconstrói a relação em tempo de distanciamento. E uma das coisas que estavas a salientar, que parece muito interessante, é o contrato com o doente que eu acompanho tem novas formas, novas dimensões e poderá ser, eu direi, enriquecido ou empobrecido. O que é que tu achas? Eu acho que não tem necessariamente que ser empobrecido, não é? O Balinte,
dizia que o médico é o melhor remédio. E, ora bem, e este remédio tem estado ausente, não é? Na maior parte das situações. O telefone permite-nos isso, permite-nos manter esta negociação. E às vezes, há consultas em que as emoções do médico interferem na relação. Por e-mail isso não acontece também. Da mesma forma. Não é? A resposta para pessoas de resposta espontânea, rápida, o e-mail obriga a escrever. E ao escrever refletimos melhor sobre o que queremos exatamente e podemos sempre, quando dizemos uma frase, ela saiu, não é? Escrever a frase pode ser reformulada. Portanto, não tem necessariamente que ser mais pobre a relação. Continua a fazer-me muita diferença não ver o olhar, não ver a postura, não ver como me entra no consultório, não é? A Dona Mariquinhas pode vir mais airosa, com um vestido mais alegre, ou pelo contrário, vir mais... E isso faz-me falta, isso. Mas tenho procurado ver os ganhos nesta nova forma de comunicar. E, de facto, há coisas que nos saem e a gente diz, volta para trás, e já não conseguimos. E na frase escrita podemos sempre reformulá-la. Mas eu acho que isso é um enriquecimento, porque eu não tenho a certeza que todos os médicos tenham disponibilidade, profissionais de saúde, mas médicos em particular, neste caso, para fazerem a frase escrita. Isso é um tempo de reflexão e um tempo de ponderação que nos exige algo mais do que aquela disputa, do que aquele combate entre o monitor, o teclado e o doente que está na nossa frente. Eu não percebi, creio que não percebi. A reflexão, a escrita, sim, o escrever, exige muito mais do que aquele frenesi entre o monitor, o teclado e a pessoa que está na nossa frente. Claro. Mais o relógio. Sim, não, acaba por ser uma reflexão muito mais tranquila para o médico, não é? Eu recebo o e-mail. Tens a percepção de que essa sensação de que tempo para pensar, refletir e escrever é bem aceita e partilhada por outras pessoas que trabalham no mesmo ambiente em que tu trabalhas ou que são tidas como uma consumição? Eu acho, e já lhe disse, que nós, médicos de família, estávamos a ficar muito cansados de não ter exatamente tempo para pensar. Doente atrás de doente, entre um sai um, não é? Neste momento, nós conseguimos refletir, se calhar, mais sobre cada consulta, sobre cada doente, porque também andamos a ver menos doentes. Aham. Como andamos a ver menos doentes... O médico de família que está na posição em que tu estás, quantos doentes tem a seu cargo? 1.800, 1.700, 800, 900. É um conjunto grande de ações. Que vão desde a pré-conceição até à morte. Não é? Essas ações. E cada vez mais tarefas. Portanto, como temos menos consultas, houve uma diminuição da consulta do próprio dia. Os doentes diminuíram a sua vinda à unidade. E nós não estamos a marcar consultas programadas, a não ser em casos excepcionais. Saúde materna, os serviços mínimos, saúde infantil. Ou seja, e estamos a responder aos outros doentes todos através do e-mail, do meio do telefone. Acabamos por ter mais tempo para refletir e para organizar o nosso trabalho. Claro que isto estamos a falar de um contexto em que, como me dizia hoje uma colega, nós nunca sabemos o que vamos fazer naquele dia. Exato. Não é? E isso causa também muita incerteza e muito... E à frente, avizinha-se depois dessa experiência que parece satisfatória, não é? Tem pelo menos esta vantagem que estavas a relatar, anuncia-se os mesmos 1.800 a 1.900 utentes da tua lista e, portanto, as necessidades que eles vierem a ter. Portanto, existe alguma ansiedade nessa perspectiva de um retorno a um passado que era menos bom?
há muita ansiedade, mas eu creio que, e também já estivemos a discutir isso lá na minha unidade. Ora bem, nós estamos há 3 meses, não é, parados, temos assim. Quantas pessoas é que não nos procuraram com hemorragias, que podem ser tradutoras de doença oncológica, com a sua diabetes descontrolada, com as complicações disso tudo, não é? Portanto, vamos ter muita patologia descontrolada e muita patologia nova, por um lado. E depois vamos ter situação económica. A crise económica que vem aí, claro. Que se vai refletir na saúde das pessoas. Portanto, acho que vem aí um período muito difícil para os doentes e que depois, claro, se vai traduzir no trabalho que nós vamos ter. E medicina familiar, isso é um problema distinto daquilo que se passa na medicina hospitalar. Alfredo, eu hoje ouvia no telejornal que as consultas, em média, claro que em média, não é? Na medicina familiar diminuíram 8,5% e na medicina hospitalar 13,5%. É provável que isto sejam dados dos serviços públicos. Tu sentistes isso como um problema em relação aos teus doentes? Como é que tu lidaste com os teus doentes neste período, para além daqueles exemplos que já me citaste? Para além dos exemplos, para além dos doentes que me contactaram, eles diretamente, que me procuraram, eu, na fase inicial, nas consultas mais próximas, fiz uma ligação telefónica a todos. Nas primeiras 3 semanas, ou 15 dias, 3 semanas, ou até mais. O que é que sentiste do lado de lá? Quando te atendiam, o que é que sentiste? Senti alívio, senti que estavam confortáveis por eu ter ligado e a maior parte percebeu o que se estava a passar, compreendeu, ficando a aguardar por aquilo que eu disse, que iria haver um contacto de novo com uma assistente para proceder a uma marcação, talvez de videoconsulta, talvez de consulta telefónica, e em alguns casos até ficou logo combinado que seria consulta presencial, e em alguns casos conseguimos adiar consultas para depois da crise, para uns meses depois. Portanto, houve este contacto, deu segurança aos doentes, à maior parte dos doentes, e permitiu estabelecer um plano. Encontraste gente perdida e encontraste gente horrorizada por ter que vir ao hospital? Sim, mas isso continua a encontrar. Há ainda muito receio de vir ao hospital e ainda temos redução das consultas. Nós já estamos a trabalhar em pleno, já tenho o meu horário de consultas completamente aberto e ainda temos redução das consultas porque os doentes têm receio de vir ao hospital. Colocam mesmo a questão de quando poderei regressar, Sr. Doutor. Quando poderei regressar? É necessário que haja é necessário um trabalho de confiança, de transmitir confiança e segurança aos doentes que podem continuar a vir ao hospital com alguns cuidados, sem que corram um risco significativo com essa vinda ao hospital. Mas utilizaste estratégias alternativas adaptadas a esta situação, a este período. Sim, há bocado a Helena estava a falar em comunicação. Eu acho que este foi um período de grande aprendizagem para nós todos, e eu que já sou velhote, ainda me surpreendo porque ainda estou a aprender. Nós vemos muitos doentes e muitas situações ainda como doentes de uma doença só, ou de um problema só, protocolados. Não temos tempo para mais e então cumprimos o protocolo. Aquilo que temos parametrizado para este doente, para esta consulta, é isto e não temos tempo para mais. E depois também não temos tempo, porque temos muitos doentes, de fora da consulta, pensar os doentes, porque aquilo que a Helena diz, a resposta ao e-mail
obriga a pensar a palavra, a recompor a frase, a ir verificar se é exatamente isto que eu devo dizer sobre aquilo. Nós não temos tempo de fazer isto fora da consulta, porque senão preparávamos-nos antes da consulta ou depois da consulta e já levávamos este discurso preparado para a consulta. Outra forma de comunicação, outra dificuldade que eu tenho notado nos meus doentes, nós temos videoconsultas e eu tenho doentes, experiência de doentes que ficaram maravilhados, que ficaram muito contentes com a possibilidade de me verem através do ecrã e de comunicar através do ecrã, que é um pouco mais do que o telefone, de facto, é possível ver a expressão. É o FaceTime. É quase possível contar os movimentos respiratórios do doente, portanto, a inspeção do exame físico é possível através da videochamada, da videoconsulta, mas há muitos doentes que têm dificuldade, muitos doentes. Eu hoje tive 2 videoconsultas que não conseguimos realizar porque os doentes não conseguiram estabelecer contacto. Portanto, há muitos doentes que têm dificuldade de interação com os dispositivos eletrónicos. Mas há tempos, curiosamente, chamavas-me a atenção para um aspecto particular, é que às vezes isso é uma oportunidade para ter apoios em casa para esses contactos que antes não tinham. Sim, o que é uma facilidade. Tive consultas que foram intermediadas pelos netos. Os netos fazem a ligação, estabelecem a ligação e fazem o diálogo comigo. Eu procuro que isso não aconteça no início da consulta, mas em alguns casos não tive sucesso, porque os avós não conseguiram falar comigo através do ecrã. Falavam por intermédio do neto. É estranho estarem a olhar para o médico e a falar para o médico através de um ecrã e não falam. Só falam só dizem adeus, boa tarde, bom dia. O diálogo é muito pobre, eles não conseguem, mas conseguem dizer, eu pergunto se têm dor, se têm, quais são os sintomas que têm, e eles dizem ao neto, diz isto, diz aquilo. Não conseguem dizê-lo. Isso é um desafio semiológico novo, pá. Tu que és um semiologista, nunca tinhas imaginado que podíamos fazer umas sessões intermediadas pelo neto. Exatamente. Apesar de tudo, a anamnese não é tão difícil como o exame físico. O exame físico é mais difícil através da net. Mas, de qualquer forma, para além das videoconsultas, há outros modelos de comunicação, como a Helena tinha sugerido, que agora se tornaram mais relevantes neste período? Sim, há a possibilidade de comunicar por mail. Nós não temos os doentes, nem todos os nossos doentes têm acesso ao nosso mail. Eu seleciono os doentes a quem cedo o mail, assim como seleciono os doentes a quem cedo o meu número de telefone. São doentes particulares, são doentes especiais com instabilidade clínica, com exigência de acompanhamento que não é possível satisfazer com consultas todas as semanas. Eu, de qualquer maneira, parece-me que através do mail, através do telefone ou através da videoconsulta, nós conseguimos, e agora também indo um pouco ao encontro daquilo que a Helena disse há pouco, provavelmente reduzir o número de consultas presenciais e com isso fazer as consultas mais protocoladas através destes meios e com isso ganhar tempo para pensarmos mais nos doentes, porque precisamos de pensar mais nos doentes. Isso é um dos aspectos que vai ser importante no teu novo normal. Desculpa lá o termo, há pessoas que não acham piada a este novo normal, mas independentemente de poder ser uma coisa que venha a ganhar lugar ou não, a verdade é que nós precisamos de criar algum nível de normalização e há muita coisa nova e que vamos ter que criar nestas circunstâncias. Esses instrumentos que estás a mencionar não são apenas coisas de recurso, antecipas que no futuro possam ser parte da tua estratégia de relação com os teus doentes? Eu quero crer que esta é também uma oportunidade de aprendizagem e, nesse sentido,
estou em crer que sim, que vamos aproveitar aquilo que estamos a fazer neste momento para facilitarmos e para melhorarmos a relação com os doentes e o nosso trabalho e a assistência aos doentes no futuro. A nossa última sessão foi com o Daniel Ferreira e revimos aspectos muito particulares desta questão que tem a ver com a comunicação à distância, não presencial. E tu estavas a tocar nesse aspecto em particular, estavas a dizer nem todas as pessoas são elegíveis para este ou para aquele modelo e, portanto, a escolha dos meios opcionais alternativos tem, em linha de conta, as características da relação, da distância, da proximidade, da patologia, etc., por aí fora. Queres explorar um pouco mais esta particularidade da experiência atual e aquilo que se antecipa que possa vir a ser a futura? Sim, isso é uma coisa que tem que ser preparada por nós. Temos que aprender a trabalhar dessa forma, a selecionar os doentes, porque com certeza não temos nem doentes, nem situações, temos doentes e situações clínicas que não é possível resolver através de consultas à distância. É que uma das questões que muitas vezes é trazida à discussão é um pouco esta. Utilizando a lógica do cliente, portanto, eu procuro um serviço. Imagina que o serviço é um serviço de saúde. E, portanto, eu escolho quem vai ser o meu prestador. E eu decido, enquanto pessoa que procura um serviço de saúde, se quer uma consulta, uma videoconsulta ou uma consulta presencial. Do teu ponto de vista, o assunto para o futuro, esse novo normal, pode ser feito desta forma ou é preciso que haja uma relação clínica estabelecida para depois se encontrar a melhor forma de fazer a comunicação? Do meu ponto de vista, tem que haver uma relação clínica estabelecida prévia para depois ver a melhor forma de comunicação. A avaliação da melhor forma de comunicação é feita depois de uma relação clínica estabelecida. E, como digo, nem todas as situações estão passíveis de serem sempre acompanhadas à distância e digamos que a frequência que é possível fazer consultas à distância não é igual em todas as situações clínicas. E nem todas as situações clínicas são passíveis de ser seguidas à distância. Portanto, temos novas oportunidades, mas elas têm que ser personalizadas. A Helena estava entusiasticamente a exprimir-se em torno deste mesmo tema. Na medicina geral e familiar é a mesma coisa, até porque no teu ambiente tu tens uma outra particularidade. Como há tempos me chamavas a atenção, eu ligo por causa de uma gestação, de uma senhora gestante, e a seguir também falo do filho e do pai e do marido, que têm outras questões diferentes, mas também são utentes da minha consulta. Sim, mas pegando um bocadinho, voltando só um bocadinho para trás aqui em relação ao que dizia o Dr. Alfredo, eu creio que será necessário conhecer a pessoa para podermos depois, temos de ter uma relação terapêutica prévia para conseguir, creio eu, e eu já tinha também pensado nisso, acho que era muito difícil eu começar a fazer uma consulta com alguém que não conhecesse através, que o primeiro contacto fosse o ecrã. E sobretudo porque creio que o potencial de erro de decisão fosse muito grande. Porque não conhecendo a pessoa, creio que a probabilidade de erro seria muito grande. Depois também acho que nós em medicina geral e familiar, nós temos muitos motivos de consulta que são sociais. E também já comentei isto consigo, que é, uma das coisas que às vezes, isto agora assim, só para me tentar explicar, às vezes as pessoas criticam quem não consegue estar em confinamento. Mas eu penso que haverá muitas razões para isso, além da irresponsabilidade. Se tivermos uma casa em más condições, se vivermos com pessoas violentas, agressivas, que pressionam,
se calhar é muito difícil passar 24 horas neste contexto. Pronto. E será muito difícil fazer consultas se o problema dessa pessoa for com quem mora e que está ali ao lado e que até pode estar a controlar o que é dito. Não é? Porque nós não conseguimos, eu não sei com quem, eu não sei no espaço onde estão, com quem estão. E não sei se estão confortáveis, parecem estar, mas não sei. Portanto, numa consulta, sem eu conhecer a pessoa, parece-me um bocadinho difícil. E com isto, peço desculpa, mas perdi-me um bocadinho na sua questão, Dr. Carneiro. Não, mas é muito importante isso, é que as novas oportunidades, que num sítios estão mais desenvolvidas, noutros menos desenvolvidas, trazem problemas completamente novos. E os problemas que estavas a trazer são importantíssimos. Como costuma dizer o Rui Carneiro, que é o responsável pelo, já ouvimos numa destas sessões, pelo acompanhamento, suporte e paliação lá no nosso departamento de medicina, no sítio onde nós trabalhamos, quando a doença estabiliza e quando a doença está evoluída, a maior parte dos apoios não são apoios clínicos diretos, são apoios de natureza social. É o enquadramento e o contexto em que as pessoas estão envolvidas. A complexidade é uma característica inerente àquilo que é a cronicidade da patologia e a diminuição das competências das pessoas. Sente-se isto na tua prática, seguramente, de forma muito aguda. Claro que sim. E se considerarmos que por exemplo, no envelhecimento, não é? Em que as pessoas ficam com déficits cognitivos, fazendo consultas desta forma, com a ajuda dos netos, até que ponto estamos a preservar as escolhas, as expectativas das pessoas, não é? Porque as pessoas, e quando eu as conheço, como agora há 15 anos, eu até consigo perceber se alguma coisa está errada no contexto familiar, mesmo aqui, não é? Mas corremos o risco, por exemplo, em pessoas idosas, com alguma deficiência, com déficits cognitivos, de decidirmos contra a vontade, contra os desejos, contra toda uma vida. As pessoas têm objetivos e nós no final podemos... Mas desculpe, mas isso já fazemos agora, porque a maior parte dos doentes em fim de vida, e agora aqui para fim de vida, acabam por não ver cumpridas os seus desejos, as suas expectativas. E nessa dimensão, tu achas que estas oportunidades tecnológicas podem ser mais uma condicionante de vulnerabilidade? Podem aumentar a vulnerabilidade, sim. Aqui sim. Podemos limitar. Eu costumo, no local onde trabalho, as pessoas têm isto é difícil de dizer, mas têm uma postura e uma apresentação que muitas vezes não corresponde à sua realidade socioeconómica. Uhum. O que eu vejo na minha consulta é completamente diferente do que eu vejo no domicílio. Certo. Dessas pessoas. E que eu vou conhecendo ao longo de 15 anos. Certo. Okay? Numa primeira abordagem feita através de um ecrã, eu só vou ver aquilo que me quiserem mostrar. Facebook. Mais parecer do que ser. Portanto, ficamos mais pelo parecer do que ser. Isso é uma questão importantíssima. Portanto, nós temos aqui novas oportunidades de comunicação. A facilidade de adaptação à comunicação é heterogénea. Algumas das nossas pessoas de gerações que não são gerações que nasceram ligadas ao chip estão mais dependentes e trouxestes agora questões de maior importância do ponto de vista ético, do ponto de vista bioético, como a dependência, a vulnerabilidade, a intermediação e a possibilidade, inclusive, de algumas destas intervenções não serem as desejadas pela pessoa. A perda de autonomia. A personalização do plano tem essas características e essas exigências que estavas a dizer. Eu há mais outra sobre a qual eu gostaria de ouvir o vosso comentário. No sítio onde o Alfredo trabalha, por definição, todos os contactos, como o Daniel Ferreira nos dizia há dias, são feitos com base no processo clínico da instituição,
com consentimento formal por parte da pessoa que vai fazer a consulta e feitos a partir da instituição onde tudo fica registado. Estas são as garantias mínimas para nós podermos entender que estas novas tecnologias são parte integrantes da relação ética com o nosso doente. Na tua experiência, isto é exatamente assim como eu estava a dizer, ou ainda há alguma margem de progressão? Eu acho que é para o Dr. Alfredo. Era para ti, Helena. É para mim? Não, porque eu não faço, eu não tenho vídeo, portanto eu ainda não tenho. Pensei que estava a falar de videochamada. Videoconsulta. Estava a falar de tudo, porque em todas as coisas se põe da mesma maneira, não é? Portanto, se alguém vai estabelecer uma relação clínica, com valor clínico, deontológico, jurídico, no caso concreto do sítio onde o Alfredo trabalha e eu trabalho, com valor também em termos de seguradora, isso tem que ter uma base bem estabelecida. Não pode ser um telefonema, tem que ser mais do que isso. Pois, daí eu ter ficado confusa. Isso é uma questão muito importante, porque nós quando telefonamos, não é? O e-mail, há uma privacidade à partida, mas também não há, porque às vezes, pensando agora, às vezes são os netos que também mandam o e-mail. Portanto, há aqui, e dos telefonemas depois, muitas vezes também não há o registro. Eu faço o registro de tudo aquilo que vou fazendo. Mas se houver algum problema numa decisão, não estão salvaguardados os direitos do doente. Claro. Portanto, Alfredo, a tua experiência tem estes aspectos que eu citei? Sim, tem, todos, exatamente. A consulta fica registado obrigatoriamente se é telefónica ou se é uma videoconsulta. É marcada pelo secretariado, portanto está registada a marcação da consulta e é efetuado o registro no processo clínico de uma consulta com as limitações que a videoconsulta e a consulta telefónica têm, mas tudo aquilo que é falado, que é clinicamente relevante, e as decisões tomadas na consulta ficam registadas no processo clínico. Portanto, a estrutura do registro é uma estrutura semelhante, igual à consulta presencial, à da consulta presencial, ficando sinalizado que se tratou de uma teleconsulta ou de uma videoconsulta. É um domínio para jurisprudência futura, não é? Porque uma coisa é ao contacto, manda-me um e-mail se precisar, ou toma o meu telefone se precisar, outra coisa é fazer o que tu estás a dizer. Exatamente. O contacto telefónico direto ou por mail do doente, com frequência não é registado. O contacto telefónico direto do doente, que pede ajuda, que pede uma consulta, é exatamente para isso. Raramente são tomadas decisões nesse contacto telefónico. Muito raramente, a não ser que estivesse previsto na consulta anterior para ajustar uma dose conforme a evolução dos sintomas, ou conforme, também tem acontecido, conforme a evolução analítica, é enviado um mail, vêm os resultados analíticos, devolvo um mail a dizer que é para continuar ou para diminuir ou para ajustar dose, e isso está registado na consulta, que será aferido desta ou daquela forma. A não ser essas situações, os outros contactos por mail ou telefone esporádicos não são consideradas consultas, e na grande maioria dos casos eu não os registro. Claro que se houve uma decisão relevante, sim, faço um registro extra-consulta, portanto não há uma consulta registada, eu faço o registro no processo, até para memória futura. Com frequência me esqueço desses contactos, quanto muitos, não é? Eu tenho a ideia de que esse é um aspecto muito importante, porque há aqui claramente uma oportunidade de desenvolvimento e de alargamento das interações com os doentes, mas isto tem regras. E a razão porque isto é um assunto que preocupa toda a gente que pensa sobre isto, é que nos últimos tempos toda a gente parece querer fazer consultas
e nós ouvimos organizações que nem são organizações de saúde, que também publicitam consultas. E algumas, inclusive, feitas através de plataformas que têm bases de dados, algures, nem se sabe onde estão. Eu tenho a ideia de que aqui há um vazio, há uma oportunidade, mas há um vazio a exigir reflexões, não é? No domínio da medicina geral e familiar, o Serviço de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde ainda não tem este assunto tão sistematizado como isto que o Alfredo estava a relatar, pois não, Helena? Não, mas a pandemia trouxe isso, melhorou essa situação, porque como estamos a fazer consulta predominantemente pelo telefone, então estamos a registrar todos os contactos, porque fazíamos muito o que disse o Dr. Alfredo, se era para fazer um esclarecimento, não é? Tínhamos o nosso horário de atendimento, esclarecíamos depois já aquela questão, e foi sempre o grande problema, e está a ser discutido isto agora, que é paga ou não paga, não é? Faz a inscrição ou não paga, porque se fizer a inscrição tinha que pagar, isso agora deixou de fazer sentido, vai deixar de fazer, não é? Agora, todas as consultas, todos os contatos que temos estão todos registados, de facto, quer por e-mail, quer por telefone. Claro que isto tem que ser alvo de alguma legislação. E é certamente tempo de trabalho, é tempo de trabalho. Naturalmente, e por isso é que nós médicos dizíamos que devíamos fazer uma inscrição, só que se a pessoa pagava... Pois, tem muitas implicações, não é? E temos que lê-la na totalidade. Tu achas que, do ponto de vista prático, Helena, depois desta experiência, em particular com o nível de vivência que tens, onde as pessoas que acompanhas são elas e os seus conviventes, os que lhes são próximos, achas que as marcas psicológicas, os traumas psicológicos, o resultado psicológico destas experiências ainda está por ver como se vai manifestar, mas seguramente que vais ter notícia disso no futuro? Sim, creio que vai ser uma grande fatia do nosso trabalho no futuro. As pessoas têm perdas muito grandes, não é? Estamos a falar de familiares, nem sequer estou a falar nessa situação de familiares e com todo o contexto que há e a forma como os lutos de que a última sessão, não é? Os lutos. Na última sessão vamos ter a Alexandra e a Susana a versar sobre o luto e a narrativa. Exatamente, e certamente vai ser espetacular e é um assunto que vai de facto ter um impacto muito grande. Mas depois todas as outras perdas, não é? O desemprego, voltando àquilo que lhe estava a dizer há bocado, muitas pessoas estão a grande maioria da violência que as pessoas sofrem é dentro de casa. A grande maioria da violência que as pessoas sofrem é dentro de casa. Todos nós sabemos isso, não é? Sem ouvirmos o último episódio que preencheu as páginas dos telejornais, sim. Não, mas todos nós sabemos disso e, portanto, nesta situação, nestes meses, porque vamos continuar mais semanas e meses assim, limitados, não é? Claro. Portanto, tudo o que estava latente vai agora desenvolver-se. E muitas coisas que estavam bem resolvidas vão agora manifestar-se. Portanto, vamos ter imensos problemas sociais, imensos problemas de depressão, ansiedade e com todo o conjunto de situações que habitualmente arrastam. Eu creio que sim, que vai ser um dos grandes problemas. Como dizias logo no início, agravados pela fragilidade económica. Sem dúvida, sim. Sim, eu às vezes brinco e digo que quando numa relação um casal tem um problema, isto agora é mesmo uma brincadeira, tem um problema, mas depois se gostam de viajar e vão fazer uma viagem, pronto, a coisa pode não ficar bem resolvida, mas há ali mas agora não vai haver. Exato. Agora não vai haver, para a maior parte dos portugueses, creio que para a maior parte dos portugueses, não vai haver esse escape. A pessoa tem um problema e ou resolve ou ele vai ficar maior. Okay? E nem dá para ir ao futebol ao domingo, ainda por cima. Pronto, eles e os rapazes, e algumas raparigas, nem têm maneira de libertar a atenção com o futebol. E sim, muitas pessoas me disseram exatamente isso, Dr. Carneiro. Agora nem futebol temos. Doutor Carneiro, os idosos, que é outra coisa que as pessoas... Porque é que os idosos não cumprem as regras do confinamento? Não percebem que na situação grave...
Eu acho, o que é que os idosos, grandes idosos, já tinham poucas atividades. Agora tem muito menos e, portanto, para um idoso, se não estão com os netos, não estão com os filhos, qual é o sentido? O sentido é que esta vida tem. E daí as depressões, as perturbações de sono, os pedidos de medicamentos para irem para a cama às 8 da noite e dormirem a noite toda. Grandes desafios. Alfredo, sentes tens a mesma percepção em relação às pessoas que acompanhas, o peso psicológico e, de alguma forma, o peso económico que no futuro poderão alterar a capacidade de manterem equilibradas algumas das doenças crónicas que acompanhas? Sim. E a ansiedade, as alterações do humor são muito mais evidentes nas pessoas mais idosas, sem dúvida. Já não aguentam mais, isto tem que acabar. Há muita gente que pede ajuda porque não suporta a distância dos netos, a distância dos outros familiares, que não podem continuar assim, e é importante que haja forma de explicar às pessoas que é possível que as famílias se encontrem e explicar como é que se podem encontrar. Mas elas, sobretudo os mais idosos, e isso é muito evidente já nas consultas que eu estou a ter, manifestam grande dificuldade, com problemas de sono, com problemas de ansiedade, com grande dificuldade em suportarem mais tempo distanciamento. Já ontem perguntava-me uma doente, eu tenho que ir com a minha família, uma doente idosa, com os meus netos e com as minhas filhas para a casa de Cerveira. Diga-me como é que eu posso fazer. Eu, em agosto, não posso deixar de ir para Cerveira. Claramente perturbada. Veio à consulta muito perturbada, com muito medo de estar no hospital, não deixou que lhe tocasse. Portanto, ela veio à consulta só para conversar comigo. Os problemas sociais vão surgir. Este aspecto que a Helena focou há bocado, nem sequer é possível os casais fazerem uma viagem de reconciliação. Não é possível, não vai ser possível. Com tanta facilidade como se fazia antes, porque se forem para um sítio qualquer têm que ficar 14 dias em quarentena. Não é? Portanto, vai ser muito mais complicado. Ser pior que a lua de mel, 14 dias de quarentena. Vai ser muito... Vão surgir problemas de facto. Reconstruir as famílias, ajudar a reconstruir as famílias, incentivar a reconstrução das famílias é um instrumento terapêutico importante. Sem dúvida. Já estamos nos nossos 45 minutos. Eles passam mais depressa do que parece, não é? Alfredo, obrigadíssimo pela tua participação e colaboração. Queres deixar uma mensagem final a quem nos esteve a ouvir? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. E a mensagem que deixava era que a medicina e os médicos e os serviços de saúde, as equipas de saúde, não se alteraram significativamente de um dia para o outro, vão continuar a garantir os cuidados de apoio na saúde à população e, portanto, vamos ter até a oportunidade de aprender e, se calhar, de fazer isso melhor, todos, e, portanto, devemos mostrar aos nossos doentes que estamos disponíveis, que continuamos disponíveis e que até aprendemos esta situação. Só há mais uma doença, não há mais. Conhecemos-la mal, isto é mais uma, no meio das outras todas que está disponível. Vamos continuar com ela, sim. E a nossa capacidade de adaptação é a condição sine qua non para o futuro. Helena, obrigadíssimo. Dás-nos uma leitura que é uma leitura diferente para aqueles que fazem clínica hospitalar. Tu vês a família no seu ambiente e no seu contexto. E contribuíste de uma forma muito preciosa para esta nossa conversa. Queres deixar uma mensagem às pessoas que nos estão a ouvir? Eu primeiro quero agradecer o convite para partilhar
com vocês, os dois, e com as outras pessoas também, esta experiência. E quero dizer que eu acho que vivermos nestes tempos é um privilégio, porque apesar da incerteza e do medo que todos temos, connosco e com os outros, eu acho que é um privilégio viver numa altura em que de facto fazemos a diferença, em que de facto podemos contribuir todos para o nosso bem, claro, e das pessoas que gostamos, e depois da nossa comunidade. Tem sido um tempo de aprendizagem, como dizia o Dr. Alfredo, tem sido um tempo de crescimento pessoal, e acho que é um bom tempo para viver. E o que desejo é que todos nós consigamos encontrar connosco e com os outros esse gosto por este tempo. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos os que estiveram connosco. Nós voltaremos na próxima quinta-feira às 21h30, num esquema idêntico a este, também numa iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E na quinta-feira vamos ter duas mães, mulheres, que estiveram na frente do combate contra a infecção pelo Covid. A Raquel Calisto e a Ana Cláudia Carvalho. Muito obrigado pela vossa presença e até quinta-feira.